Olá, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fla Madrid. Hoje estamos aqui com mais uma notícia da vitória do nosso Flamengo. Então, sem mais volta, vamos para as notícias. Gente, 6-0 em pleno Maracanã. Não era aquele público, o pessoal lá reclamando dos preços dos ingressos. Fato é que o Flamengo já mostrou suas credenciais e agora segura o malvadão, hein? Hoje. Uma apresentação de gala para virar os holofotes que começaram à noite focados no banco de reservas. O principal assunto do dia era Bruno Henrique. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Mas o caso não ofuscou o futebol dentro de campo. 45 minutos de pressão total rubro-negra. Aos 12, o primeiro, Pulgar. 1-0. O Juventude nem se recuperou e já entrou na roda de novo. De pé em pé, até que Gerson entregou esse bolão para a Plata ampliar. 2-0. O terceiro gol foi carregado de significados. Foram quase 2 meses sem jogar. 53 dias para ser mais preciso. 2 lesões recuperadas. Até que Danilo voltou aos gramados e marcou pela primeira vez com a camisa do time do coração. Quando eu decidi voltar para o Brasil, era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa. Eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo porque realmente é uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? E pensar que o quarto poderia ter saído ainda na primeira etapa. Michael desperdiçou uma chance daquelas que consideramos gol feito, sabe? A notícia ruim foi a Alexandro, que sentiu e precisou deixar o campo. Na volta do intervalo, faltava o dele. Depois de dar 2 assistências nos primeiros 45 minutos, Arrascaeta assinou o quarto. Logo depois de balançar as redes, o uruguaio deixou o gramado e Pedro voltou a ganhar minutagem. Foram 7 meses, cerca de 240 dias para tratar uma lesão ligamentar no joelho. Nos primeiros minutos em campo, na semana passada, as redes não balançaram. Mas nesta quarta, a reverência que o torcedor rubro-negro tanto gosta voltou a acontecer. O cruzamento veio de Wesley, na medida para Pedro reencontrar o caminho do gol. 5-0. E não parou por aí. O atacante ainda foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Pedro pediu para bater. A cobrança não foi das melhores, mas no rebote, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique ainda voltou aos holofotes no final da partida. Agora dentro de campo, mas pouco pôde ajudar. Com os 6-0 no marcador, o Flamengo voltou a vencer em casa, assinando a maior goleada do campeonato até aqui e mantendo a liderança, agora com 10 pontos somados. No próximo sábado, tem clássico contra o Vasco, com direito à provocação na arquibancada. Estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Ah, gente, esse Flamengo, qual é a fórmula para segurar o Mengão? Quem diria? Perdeu na Libertadores para o modesto Central Córdoba e depois foi lá em Porto Alegre, 2-0 para cima do Grêmio. Pega o outro gaúcho, Juventude, 6-0. Cicinho, esse time com a Arrascaeta jogando de novo muita bola. Tá prometendo. Exatamente, Renata. E com o Felipe Luiz, né? Você vê aí o
o Flamengo totalmente soberano contra o Juventude. Jogos assim, você até espera uma surpresa, alguma dificuldade, e o Flamengo não deu espaço para isso. Então demonstra que superou aquele jogo ridículo na Libertadores. São sustos que tomam e que acabam tendo que ter como exemplo. E o Flamengo tem usado isso como exemplo. Prova disso foi o excelente jogo, a volta aí, o Pedro fazendo 2 gols. Então, é um Flamengo muito, mas muito forte. O Pulgar, que tinha jogado muito bem contra o Grêmio, fez o gol. O Plata também, que é um jogador importante, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, que, aliás, foi ovacionado, aclamado pelo torcedor do Flamengo, que olha só para o campo, não olha para o resto, a gente até entende, não é? Pedro fazendo 2 gols, um de rebote de pênalti também. E o primeiro gol, Ronaldo, do Danilo, que é um jogador experiente, que veio para atuar na zaga e que fez o seu gol e que conta com a confiança do Felipe Luiz. Confiança que a gente viu transbordando aí, porque você perde na Libertadores, da forma que foi, dentro de casa. E logo em seguida, nos dois últimos jogos, você faz 8 gols e não toma nenhum. É a resposta que a torcida quer ver, de um time que é feito de jogadores espetaculares. O treinador está demonstrando também que tem uma frieza diferencial aí de todos que nós vimos, que quando perde o jogo, tem treinador aí que está dando chilique, sai brigando com o repórter, brigando com a portaria, todo mundo. O Felipe perdeu o jogo numa Libertadores e estava da mesma forma na coletiva. Então, além de ter um treinador equilibrado, é um timaço o Flamengo. Eu gosto quando você fala sobre equilíbrio. É uma palavra interessante. Hoje precisamos. Precisamos e muito. Precisamos. Na sequência, o Edu Dracena vai comentar o Santos. E a torcida foi dormir feliz. Sim. Eu acho que isso é o grande barato do futebol, né? Amanhã a gente não sabe. Muitos torcedores na rede social lembrando uma goleada sobre o Goiás, que teve em 2019. Que seguiu atacando, né? Mesmo com acho que foi aquela goleada foi a grande virada, assim, no momento do Jorge Jesus, que dali o time engrenou e saiu para ganhar tudo. Alguns lembraram também da goleada sobre o Vasco. Eu jogava no Goiás, não jogava? Jogava, sim, foi a revelação de 2019, pelo Goiás, é verdade. Ano passado teve a goleada sobre o Vasco, 6-1, era o time do Tite, inclusive. Acho que foi a melhor atuação do Flamengo. Vasco do Boina, né? Do Boina. A melhor atuação do Flamengo do Tite foi aquele 6-1, depois parou porque teve Copa América e tal, e perdeu os jogadores e não reconquistou mais aquela pegada. Mas é isso, é um futebol de encher os olhos. Quem gosta de futebol, a gente vê muito jogo de futebol, né, Bel? A gente vê muito jogo às vezes ruim. Muito jogo ruim. E você vê uma atuação como a do Flamengo ontem, te deixa feliz, porque é um futebol bem jogado, futebol ofensivo, bonito, ousado. Então, parabéns ao Felipe Luiz, porque passa muito por ele. Saber organizar o time, você vê que o time está todo encaixadinho, tem alternativas, tem as variações. Ontem o Danilo jogou de zagueiro, não jogou o Léo Ortiz, né, que é um jogador que a bola passa muito pelo Léo Ortiz. E foi legal de ver, muito legal. Lembrando que sábado tem Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo em alta depois dessa goleada e o Vasco preocupado com os últimos resultados e pressionado o técnico Fábio Carille. Voltando ao Flamengo, se o Pedro, voltando aos poucos, entrando durante o jogo, fez o que fez... contra o Juventude. Não interessa. O Juventude está aí disputando o Campeonato Brasileiro e dando trabalho para alguns times, né? O Flamengo fez o que tinha que fazer. A tendência é melhorar ainda mais, o Pedro se reintegrando, mesmo que devagar, como disse o professor. O cruzamento do Wesley, impressionante. Sem dúvida. Até porque quando a seleção brasileira vinha jogando com 9, era para ser ele, o camisa 9 da seleção brasileira. Então a gente está falando desse nível de jogador e que faz diferença. E que, inclusive, acho que teve... não é a justificativa, mas assim, a queda muito do Flamengo do Tite passa muito pela ausência do Pedro. Sim. Não estou falando que o Tite não deveria ter encontrado outras soluções. E aí é outra história. Mas você mostra o quanto que ele é importante nessa equipe. Acho que o Flamengo conseguiu encontrar com o Felipe Luiz outras formas de jogar sem esse centroavante. Mas ele ainda é o principal camisa 9 do país. E
logo na volta já demonstrou isso. E assim, a atuação, eu concordo com o que o Eugênio falou em relação à coletividade, a intensidade do jogo, a manter a postura depois do gol. O Felipe Luiz lembrou da eficácia que se cobrava e o Flamengo faz 3-0 nas primeiras finalizações, então o time que foi muito eficiente na hora de definir. Você tem 2 gols de bola parada, que também é um mérito, mas se você olhar os gols com bola rolando, são bonitos, são construções assim com muitos jogadores, com muita movimentação. E eu também não entro nessa de querer minimizar a vitória de ontem falando do Juventude. Primeiro porque o Juventude já tem feito um bom trabalho no passado, causando muita dificuldade para outros clubes, em Copa do Brasil, no Brasileiro. Teve algumas boas atuações. E outra, ainda que não fosse um time que não se destacasse, fosse um time para ser lanterna, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, e eu acho que não é o caso, mas mesmo que fosse, ele joga com todo mundo. E a gente não vê um 6-0 desse acontecer com a frequência que possa imaginar quando você fala de um time mais inferior. E não acho que é o caso do Juventude, só para repetir. O Central Córdoba, por exemplo, Exato. Não, que é um time muito pior que o do Juventude. Muito pior. Aí o Flamengo vai lá O Flamengo não conseguiu render. E o Flamengo vai lá e faz o que fez. Então acho que Aliás, uma que atuação resposta muito do Flamengo, né, após esse tropeço contra o Central Córdoba. Uma partidaça fora de casa contra o Grêmio. A gente pode citar aqui todas as mazelas do Grêmio, falaremos aí da queda do Quinteiros, mas foi uma baita resposta. E agora contra o Juventude, sacanagem, né? Você vê o Pedro voltando. O que o Gerson tá jogando bola, cara? Ontem era só letra, passe de calcanhar. E assim, não era firulinha, né? Não esqueça, o Adílio dos tempos modernos. O Adílio Continue. dos tempos modernos. Não, assim, com contundência, não era toquinho pro lado, virando a cara, assim, sempre muito vertical. Meus amigos aqui... Jogador de bola, né? Jogador de bola. E meus amigos complementaram aqui, gabaritaram. O Flamengo não perde a intensidade. Ontem, assim, guardadas as proporções, estava jogando fora de casa, etc. Botafogo e São Paulo faz o 2-1, vamos entrar aí. Aí todo pra trás. São Paulo tá fazendo isso direto, inclusive. Vamos todo pra trás. O Flamengo fez 3, faz 4, faz 5, faz 6, poderia ter feito muito mais. Entendeu? Tem elenco pra isso, tem futebol pra isso. E aí, quando você... O DM do Flamengo, por muito tempo, ficou recheado, né? O Cebolinha, o próprio Michael, Pedro. Vão voltando... Pô, o Felipe Luiz, que entende o que é Flamengo, porque a torcida do Flamengo é conhecida por cobrar, às vezes, não vitórias, né? Que a gente tá falando de jogo a jogo. Vitórias também, não só vitórias. Mas cobrar o jogo, bem jogado. Se tem um estilo de jogo que a torcida quer ver, é o que foi apresentado ontem no Maracanã. Mas é uma pergunta para você que eu faço normalmente pro professor Celso Unzel. Você dá nota para um jogador. Mas é fácil para você. Vai. Nota para a Arrascaeta no jogo de ontem ou neste Campeonato Brasileiro. Ele fica nervoso, né, na hora de finalizar. Putz. Que tranquilidade para fazer gol, hein? Do jogo contra o Grêmio foi assim, ontem de novo. Eu não sou professor, odiava tirar nota baixa, porque eu acho que o professor às vezes é muito exigente, cara. Então, para mim, até agora, a Arrascaeta é 9,5 no Brasileirão. Tá louco. E lembrando também que faz aquele gol crucial de biquinho contra o Vitória. Lógico, ainda... Artilheiro do Brasileirão, se não me engano. 4 gols, junto com Pedro Raul. E Verratti. E Verratti. E, além dos 4 gols, 2 assistências. Então, ele tem 6 participações em jogo e jogando 3 vezes. Em 4 rodadas. Assim, também é começo de campeonato, mas para mim, desse início de campeonato, é o principal nome do Brasileirão. Olha, talvez seja São só 4 rodadas, talvez seja o bola de ouro do momento. Não duvido. Alô, Ricardinho, ajuda Ele tava nós. ali, né? Ele tava na disputa ali, né? Por ele, deve ser ele, né? Porque... Ou ele, 4 Pedro gols Raul, e 2 assistências no Brasileirão. Pedro Raul acho que tem 4 4 gols. rodadas. Pedro Raul também tem 4 gols e 1 assistência. Então deve estar nessa briga aí. Mas você falou tudo, Abel. Desfilando a Arrascaeta. Gelado na hora de gelado para finalizar, hein? Não tá nem aí, ele sabe onde colocar ali. No gol dele, num tempo que mata o goleiro, né? Porque você espera que ele vá dominar, pensar, bola, não, ele já mata com a perna esquerda, gira e bate. Olha que facilidade, velho. É inteligência, raciocínio rápido e qualidade técnica, tudo no mesmo lance. E também, a gente não citou aqui, mas também parabéns pro Plata. Mais um gol bonito do Plata pelo Flamengo de cavadinha, né? Plata que se encontrou aí no Mengão e tá rendendo bem. O Flamengo tem muita peça positiva, né, cara? É sacanagem. E o Plata que jogou como centroavante, né? Sim, exato. Depois entra o Pedro. Ele e o Arrascaeta por dentro, com o Gerson aberto de um lado, Michael do outro. Esse foi o ataque do Flamengo no início do jogo. Sim. Depois ele vai trocando. Inclusive que o Plata fica no jogo, depois ele sai já no finalzinho para a entrada do Bruno Henrique, que inclusive teve seu nome gritado em coro pela torcida. Mas o Pedro entra no lugar do Arrascaeta. Sim.
que já estava jogando ali por dentro, não como um homem mais avançado, mas por dentro. Depois entra o Luiz Araújo, o Gerson vai para volante e o Flamengo vai, pressiona. Cebolinha entra no lugar do Michael e vai para cima. É um elenco espetacular, nenhuma dúvida. Falamos muito, exaltamos, porque tem que ser exaltada essa goleada, essa grande atuação rubro-negra contra o Juventude. Agora é a hora, o Eugênio já deu uma palhinha do treinador. Se me permite a maldade, e que bom que ele não absorveu só as ideias do Simeone. Pois que é um ótimo treinador, mas que é um ótimo treinador. Mas hoje ele não concordasse. Exato, muito. Hoje a prova é isso. Ele responde isso no final de semana, né? Pergunta de que fonte ele bebe, ele fala várias. Porque é o seguinte, ele com as ideias do Simeone não conseguiria ser treinador do Flamengo. Claro. Não, imagina. Isso não cabe no Flamengo. Não. Você não consegue pegar o Flamengo e fazer jogar daquele jeito. Por mais resultado que você consiga, favorável, colocar o Flamengo para jogar num sistema defensivo dessa forma. Ele prefere se defender com a bola no pé. É um outro formato. Mas o que diferencia o Flamengo de outras equipes, até o que a gente vai citar aqui, é o seguinte: encontrar os encaixes dentro de campo. Se muita gente consegue fazer. Quem é que se dá melhor com quem? Qual é a formação do trio? Tipo o Ramon Dias. Ele encontrou. Desenvolver os setores, aí não é para todo mundo. O Flamengo tem os setores desenvolvidos. Quando você olha o Wesley no lado do campo, ele não é só o Wesley, não é assim só. Wesley, vai lá e faz o que você quiser. Claro, é claro que o jogo é dinâmico. Você não tem uma régua, um compasso na cabeça, porque o treinador estabeleceu, e você, agora o que eu faço, o que combinamos neste momento? Não é assim que funciona o futebol. Sim. Mas existem situações, saídas, que são montadas para você ter facilidade, para você aproveitar toda a sua superioridade técnica, pensada a partir do banco. Senão não precisa ter treinador. Porque assim, o futebol brasileiro ficou muito dividido nos últimos anos. Assim, os treinadores são super valorizados, não precisa tanto deles. Cara, se não precisa, não derruba tanto. Se eles caem na proporção que caem, são derrubados, é porque eles são importantes. Sim. Então a gente tem que ter um pouco de coerência. Ou eles são, ou eles não são. Se eles não são, deixa aí o seu treinador que está perdendo, vai ficando aí. Então, cara, o Flamengo tem, com o Felipe Luiz. Então, isso é legal de ver. E com esse movimento aí, com essa movimentação, porque... Só para encerrar, quando você tem a bola, você tem a posse gigante que tem, você tem que ter o passe. Você tem passe, bom passe, você não tem posse, porque você vai perder a bola. Então você tem que ter, para ter a posse, você tem que ter o passe. Para ter o passe, você tem que ter o movimento, senão ele fica marcado. Quando você tem o movimento, você cria a situação de gol. Esse é o Flamengo, hoje contra o Juventude. Tomara que fique assim, principalmente na Libertadores, porque... Contra o Central Córdoba foi... o Flamengo precisa reproduzir na Libertadores o que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro. Nada legal aquele jogo. Aliás, só assim, acho que a gente falou, não dá para fazer isso o tempo todo, mas esse show, esse espetáculo veio num momento muito bem-vindo, né? Porque a gente lembra, o Flamengo vinha de 3 jogos no Maracanã sem vencer no Maracanã, e um deles, acho que até inaceitável pela fragilidade do adversário. Teve um dia em que só se falou de Flamengo, mas não por um assunto exatamente positivo. Então, assim, acho que a atuação de hoje, ela de alguma maneira coloca a luz, coloca o foco no futebol. Claro que o tema Bruno Henrique vai continuar sendo assunto, vai continuar sendo tema por uns bons dias, mas assim, foi um dia importante também para o Flamengo ganhar da maneira como ganhou, inclusive mostrar a força sem o próprio Bruno Henrique, que não é uma novidade, né? Mas mostrar a força sem o jogador, porque, enfim, ele entrou já no final da partida. Eu não vi os números finais, mas o aproveitamento de passe era acima de 90% hoje. Eu tenho pouca lembrança de um registro desse por tanto tempo durante uma partida de futebol. Pontualmente você tem. As oportunidades criadas, a movimentação dos jogadores que a gente já falou aqui. A gente está falando de um time. Sim. Um time que tem muita qualidade individual, aquela história de que a qualidade individual potencializa o coletivo, ainda mais com um técnico com as ideias que tem, o Felipe Luiz, e consegue implementá-los, porque jogador de futebol que a gente achava que ia dar bom técnico, já vimos muitos. Agora, como ele, e dentro desse tempo de trabalho, com a consistência das próprias coletivas, ele só fala do jogo. É 100% falando do jogo, nos dias bons e nos dias ruins.
Às vezes o jogo não permite que você faça isso. O jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, por exemplo, não permitiu o espetáculo. E mesmo assim o Flamengo foi muito sólido, muito eficiente. Muito superior. Então o Flamengo tem um repertório, dependendo do tipo de jogo. É claro que nem todo jogo vai ser assim e também nem precisa ser assim. Sim. Um campeonato de fôlego, como é o brasileiro, nem pede isso. A própria Libertadores também não pede isso. Tem jogos ali que você vai precisar furar a bola. Criar uma gordurinha nessas duas próximas rodadas, já que vai jogar aqui no Maracanã com o apoio da nação. E contra o Vasco é muito favorito, contra o Corinthians também. Corinthians que perdeu hoje pro Fluminense, com um golaço do René, rapaz. O René fez direita. E o Vitória realmente venceu o Fortaleza, né? 2-1, Santos 2. Atlético Mineiro 0, a informação de que o Neymar sofreu uma nova lesão, hein? Meu Deus. Era Atlético Mineiro, hein, cara? Pois é, Flamengo 6, Juventude 0, Inter 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Sport 0, Bragantino 1, Sport perdeu em casa, Mirassol 4, Grêmio 1. Olha o Mirassol aí. Acho que o treinador já caiu lá, não tem essa informação, mas acho que ele caiu. E Botafogo 2, São Paulo 2, os resultados da rodada. A classificação do Campeonato Brasileiro tem Flamengo 10 pontos, Palmeiras 10, mas o Flamengo com saldo 9 e o Palmeiras saldo 4. Olha ali, ó. Tá na tela. Tá na tela. Fluminense 9, Ceará 7, Bragantino 7, Vasco 6, Juventude 6, Mirassol 5. Aí, depois, a gente vai para Juventude, que caiu para o 7º, Mirassol 8º, Internacional em 9º, Fortaleza em 10º, Internacional, que até pouco tempo estava ali no alto brigando por liderança, Botafogo 11º, Santos o 12º, Corinthians 13º, Vitória 14º, Cruzeiro 15º, São Paulo 16º, e na zona de rebaixamento, prestem atenção na zona de rebaixamento. Para tudo? Para tudo, hein? Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. Lembrando que Cruzeiro e Bahia fecham a rodada amanhã, mas estão lá embaixo nesse campeonato. E Atlético Mineiro e Grêmio lá embaixo. Realmente impressionante. Eu tô contigo. O Quinteiros não continua lá no Grêmio, não. Até porque tem um Grenal, difícil mantê-lo ali para um jogo tão importante. Agora, mas esquece de falar de Flamengo. Que nós estávamos curiosos, Diego, no pré-jogo. E durante o jogo a gente reparou, Emer Show e Diego Pose, você que está acompanhando a gente na Flamengo TV. O Flamengo, em vários momentos do jogo, teve esquemas diferentes, posicionamentos diferentes, formas de jogar, um repertório tático e técnico que chamou muita atenção, Emer Show e Diego. Muita, com trocas de passe rápidas, né, com muita intensidade, o Juventude não estava entendendo. Né, o Felipe botou uma saída de bola com 3 porque ele abre o Wesley. O Wesley não é lateral nesse esquema que ele usou hoje. Ele joga com o Wesley na ponta direita, o Michel bem aberto na ponta esquerda e ele constrói o jogo. Eu sempre falo que começa com 1, que é o Rossi. O Flamengo, a tática do Flamengo não é 3-5-2, 4-4-2, é 1 e depois, porque o Rossi começa a construção. É importante, né? Exatamente. E quando estava com o Alexandre, eu queria saber se a nossa produção descobrir como é que está o Alexandre, também era um nosso importante, se ele saiu bem, machucado, né, porque ele chutou. A reação dele chamou muita atenção. Ele chutou a bola e foi embora. E saiu. Enquanto ele estava em campo, o Alexandre jogava pela esquerda, Léo Pereira no meio, o Danilo na direita, então esses três construindo um jogo, com o Eric Pulgar e o Alan na frente de volante, partidaça do Eric, é chover no molhado, tá sempre jogando bem, o Alan muito bem hoje, errou quase nada, acertando vários passes, aliás, o time inteiro do Flamengo, o Wesley aberto na direita, Michel aberto na esquerda, e aí ele vinha com o Gerson, o Plata e o Arrascaeta. Então ele fazia, começar com o Rossi, 1, 3, 2, os dois volantes, e 5. Ampliando bem o campo, dificultou muito a Juventude essa marcação, porque não era aquele jogo cadenciado, que vai aqui, volta ali, vira o jogo, eram toques rápidos de aproximação, o Wesley com o Gerson numa ponta, Michel com a Arrascaeta na outra. Então, assim, o Flamengo fez 3 gols em 9 minutos, e aí resolveu o jogo. Depois que saiu o primeiro, que é sempre difícil, e a gente, não adianta agora, é fácil falar, mas tava todo mundo aqui no, Juventude é um time chato, lá no Jacone é muito chato, fora de casa é chato. Bom, galera, eu quero agradecer a todos vocês por chegarem até aqui, tá? Então, pedir também para aquelas pessoas que ainda não estão inscritos no nosso canal, estou vendo que tem muitas pessoas que estão assistindo, né, o nosso vídeo e não estão inscritos no nosso canal. A gente não está cobrando nada, não pede nada para o torcedor, tá? A única coisa que a gente pede é colaboração com a inscrição e dar o seu like, tá? Então, sem mais volta. Eu quero agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui e Deus abençoe todos vocês.
Obrigado, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.